estamos de volta aqui com um programa especial sobre o arquivo histórico. A gente vai voltar conversando com o Marcos. Eu gostaria que tu falasse então um pouco dos livros. Sim. Eu particularmente publiquei um livro sobre a família Schroeder, chamado Muitos Passos, um Longo Caminho. Depois um outro livro traduzido do alemão, chamado Aventuras Escoteiras, que conta as aventuras dos primeiros escoteiros de Blumenau, que foi o primeiro grupo escoteiro do sul do Brasil, inclusive. Participei também da elaboração do livro chamado Cartas de Família, sobre a história do engenheiro Emílio Odebrecht, ou Emil em alemão. E estamos agora dentro da entidade do Instituto, colaborando para viabilizar uma obra sensacional, chamado Colônia Blumenau. Eu tenho algumas imagens aqui de algumas páginas para que os telespectadores possam ter uma noção do que se trata. São 2 volumes de 400 páginas cada um, ricamente ilustrado, e nós estamos prestes a viabilizar essa publicação. Ela será publicada no início do próximo ano, como primeira obra em comemoração aos 200 anos de nascimento do Dr. Blumenau. Então vai ser uma obra excepcional, não existe nada parecido sobre a nossa região. Nós somos muito felizes em estar contribuindo, e o Instituto, a Associação dos Amigos, o Arquivo Histórico, que se deu várias dessas imagens, para a gente ter uma obra tão bacana aqui sobre a nossa cidade. E Sueli, até como tu estava citando antes, então, o arquivo foi criado em 1948, passou por um incêndio. Como é que ele se encontra hoje em sentido de conservação, de investimento? Até a gente pode fazer até uma ligação com o Museu Nacional, que teve um incêndio, né, catastrófico recentemente. Olha, se pensarmos a nível de Brasil, se formos olhar todos os arquivos, dificilmente nós vamos encontrar aquilo que seria um modelo ideal do que se preconiza na arquivística. Nós temos as nossas deficiências, evidente, nós temos a climatização para preservar essa documentação, mas temos a necessidade de ter maiores espaços, porque o acervo se amplia sempre, e é necessário fazer, então, os ajustes para atender essas demandas. Nós recentemente ganhamos um recurso, uma verba de um deputado para ampliarmos o espaço 3, onde nós vamos, então, humanizar aquela área para atender as demandas do atendimento do nosso público e também algumas das nossas acervos setoriais para que eles possam ocupar aquele espaço. Mas essa questão da preservação, nós procuramos atender dentro das nossas realidades, com papel pH neutro, o que é necessário dentro da nossa realidade. Também já tivemos experiência de colocar dentro dos critérios documentos, mas pelas condições climáticas da região e nem sempre poder dar aquela atenção devida, mesmo que se use o pH neutro, muitas vezes não funciona. Às vezes o material, vamos dizer uma cartolina, ela recebe melhor o acervo do que pegar um pH neutro todo importado, mas em questão de poucos anos ele está fungado. Essa experiência a gente também teve que se desfazer daquele procedimento para iniciar com um processo mais barato. E é dessa forma que nós trabalhamos. Trabalhamos em 3 funcionários, 2 estagiários, que fazem o trabalho de digitalização. E o que é importante registrar, que nós temos muita coisa positiva também, que é a participação da comunidade. Esse arquivo está sendo reconstruído pela comunidade. O acervo que se tem lá é justamente aquilo que a comunidade nos repassa. Mas o que é o muito bom que está acontecendo é que nós temos voluntários que vêm uma vez por semana, ficam lá o dia todo, ou levam material para reconhecer as imagens fotográficas. Traduções, né? As traduções. As traduções que são feitas gratuitamente pelos nossos colaboradores. A revista Blumenau em Cadernos, que sobrevive, né, há 60 anos, também está sendo mantida pela comunidade, pelos assinantes. É uma revista bilíngue, das colunas ela é bilíngue, e quem faz esse trabalho de tradução?
justamente pessoas que ainda leem o alemão do século XIX, que nos auxiliam a trazer uma página diferenciada. E esse acervo, então, ele é uma forma de ajudar a construir e a reconstruir a história da cidade, através dos periódicos, através das imagens e aquilo que nós estamos reunindo através das nossas coleções. Eu até ia citar a revista porque ela foi criada pelo José Ferreira da Silva, né? Isso. Ele iniciou, então também queria que vocês contribuíssem falando quem ele era, por que ele é tão importante agora, o legado aqui na cidade, né? Eu vou dar a introdução e depois eu passo para você, que foi o seu trabalho de pesquisa. O Ferreira da Silva, ele teve uma participação muito grande na cidade. Ele foi político, ele foi escritor, ele foi pesquisador, ele foi securitário, ele teve professor, ele teve várias profissões. E na década de 40, após ele deixar a prefeitura, onde ele foi o político que administrou na época da intervenção de Vargas, foi para Curitiba, mas o amor a Blumenau não saiu dele. E a maneira dele manifestar essa ligação com Blumenau... Ele voltar, né, inclusive. E também de voltar, seria escrever sobre a cidade. Inicialmente através de artigos nas revistas da época, a nível nacional, e posteriormente ele criou a Blumenau em Cadernos, que era um caderninho de 28 páginas, e que hoje está com 128 páginas. E na década de 60, ele retorna definitivamente a convite de Hercílio Deck para ser o diretor da Biblioteca Pública. E nesse tempo da década de 60 que começa efetivamente a vida cultural através da municipalidade vindo abraçar essa questão das manifestações culturais em Blumenau. E nasce então o museu em 67, a biblioteca já existia, mas com um prédio próprio na década de 60, o Cemitério de Gatos, e a revista Blumenau em Cadernos, e Ferreira era o mentor da animação cultural naquele momento. Agora eu passo para Não, mas acho que a gente pode ir construindo junto, eu acho, porque o José Ferreira da Silva é uma pessoa, é um memorialista, né? Como várias cidades em vários lugares do Brasil tem essa figura memorialista, que é aquela pessoa que, de alguma forma, pesquisa sobre a cidade, tem acesso a alguns documentos, e, de alguma forma, ele tem muitos conhecidos também, né, pelo fato de ter sido prefeito, pelo fato de ter sempre vinculado muito a municipalidade. E aí ele cria Blumenau em Cadernos, né, em 57, como uma forma de retornar à cidade, né. Blumenau em Cadernos, sem dúvida nenhuma, para ele, abre portas muito importantes para ele voltar à cidade. E ali nesse período depois, quando ele volta com o Hercílio Deck, ele acaba sendo constituído como uma pessoa que, de alguma forma, acaba sendo reconhecido como memorialista da cidade. Tanto que o arquivo, né, leva o nome dele. O arquivo histórico leva o nome dele, né, da figura que tem. É reconhecido pelo governo alemão como tal, é reconhecido por várias entidades que acabam tendo esse papel dele. E as suas publicações também seguem esse mesmo patamar, né? Então, o Ferreira, por exemplo, publica um livro sobre a história de Blumenau, o Ferreira publica um livro sobre a história da imprensa em Blumenau, né, catalogando diversos jornais e falando um pouco de cada um deles. Ferreira fala sobre a história de Itajaí, Ferreira tem uma série de publicações, biografias, né, do Blumenau, do Fritz Miller, do próprio Fritz Miller também, ele faz. Então, ele tem todo esse arcabouço de documentos, e sem contar essa própria vivência cultural que ele, como a professora Sueli mesmo colocou, que ele coloca na cidade, né? E até o seu falecimento isso era muito claro, ele fazia muito, muito bem isso, né? E eu queria perguntar então para todos vocês como é que é trabalhar com o arquivo histórico aqui na cidade, como que vocês enxergam o futuro do arquivo, da história de Blumenau, a manutenção, né? O que vocês veem? O arquivo é a memória documental da cidade. É a fonte do que acontece ao registro. Então, a minha preocupação no futuro é que se tenha essa responsabilidade de manter vivo esse espaço cultural de memória da cidade e que também os administradores futuros tenham essa consciência da importância de um arquivo
num país, na cidade, porque é ali que está a fonte documental. As gerações passam, mas alguém precisa estar deixando esse registro. Nós estamos vivendo agora a era virtual. Os documentos, a tendência deles é ir para o mundo virtual. Que também precisa de preservação. Que precisa também de preservação. Nós temos um acervo enorme da TV galega, que precisa também passar por um novo processo, porque não existe mais a fita VHS. Então, ela precisa... E os arquivos precisam migrar, o documento fica, mas ele precisa migrar acompanhando esses novos meios de chegar ao pesquisador, ao mundo virtual, aquilo que ele detém ali. E não queremos dizer que o documento, ele tem vida sempre. Nós passamos, o documento precisa ser preservado em condições de preservação, conservação adequadas para que ele possa servir a muitas centenas de anos para as futuras gerações. Acho que ações pontuais assim de preservação tem que acontecer de forma digital, né? E principalmente como falei antes, né? Na ideia de trabalhar com essas duas vertentes, né? Permanecer com o documento original em publicações como essa que estão sendo colocadas agora, em que você de alguma forma socializa esse documento, porque o caráter maior é socializar essa história de alguma forma, né? E ações, por exemplo, que possam ajudar a permanecer o arquivo e a financiar esse arquivo, né? Como, por exemplo, os projetos em que a associação acabou sendo contemplada e a própria manutenção que a prefeitura também, de certa maneira, faz também, entidades como, né, como um apoio de um livro desse, na verdade, acaba criando a possibilidade de vínculo e a possibilidade de você estabelecer essa divulgação maior, né? Nós recentemente ganhamos recursos, submetemos um projeto ao edital estadual, Elizabeth Anderle, ganhamos um recurso onde compramos equipamentos para o arquivo e vamos fazer o quê? Digitalizar uma quantidade de documentos e socializar isso para a comunidade. Assinamos já o documento relacionado ao projeto do edital municipal Herbert Hollis, onde nós também vamos digitalizar os jornais de fábrica e vamos posteriormente socializá-los à comunidade. Estamos trabalhando com a lógica das bolachas, né? As bolachas é uma coleção, é a primeira coleção que foi financiada pela Ablutec, né? E com apoio da Vila Germânica especificamente, aonde nós temos os rótulos, né, feitos por Bernardo Scheidmantel, e esses rótulos eles constituem a primeira coleção de bolachas, onde toda a renda dessas bolachas, a coleção toda está à venda nos equipamentos da Fundação Cultural, nos museus e no arquivo, em algumas lojas da Vila Germânica. E a ideia é que todo recurso, no caso, volte para o arquivo. E ele vai voltar para o arquivo. Então, ele volta para fomentar projetos do arquivo, para socializar mais ainda os fundos que estão no arquivo. Esse é um papel da associação, esse é o papel do próprio arquivo e é um papel do Instituto também, exatamente, né, de certa forma, né? É porque uma entidade privada ela tem mais flexibilidade para poder atuar, coisa que o órgão público é mais caro, é mais lento, então a gente pode trabalhar muito em parceria. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. O programa está se encerrando, mas você pode conferir a gente toda sexta-feira às 20h30 da noite na FURB TV e até o próximo.